A partir deste momento, nós começamos a narrar para você a história da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Alagoas. Nós vamos contar um pouco do muito que o Senhor Jesus tem realizado no meio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um povo que o Senhor tem levantado dia após dia, ano após ano. Deus, Ele tem acrescentado almas, tem restaurado vidas. Deus, Ele tem feito coisas que nós, na verdade, a princípio, nem imaginávamos que o crescimento da Igreja do Evangelho Quadrangular seria tão rápido, tão gigantesco, como tem sido nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Isso é fruto de um trabalho de todo um povo que Deus tem ungido. Deus tem ungido este povo para que através deste povo as suas obras sejam proclamadas, o poder do seu santo evangelho seja transmitido, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vamos conversar um pouco com a pastora Auricélia, ela que é esposa do reverendo Cícero Menezes e tem, desde o começo da sua conversão, ela tem presenciado aquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja. Pastora Auricélia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, pastor George. Graças a Deus, até hoje, desde o momento em que eu conheci o Senhor Jesus, eu só tenho recebido bênçãos e mais bênçãos a cada dia na minha vida, na vida da minha família. E foi de grande importância a vinda da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui ao estado de Alagoas, que verdadeiramente nós temos visto o poder de Deus, nós temos visto vidas sendo transformadas, vidas que para muitos estavam perdidas, mas para Deus não há nada perdido, porque Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E é maravilhoso poder estar na presença do Senhor e poder estar também fazendo parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Todos nós temos uma história de vida. A partir do momento que nós chegamos na casa de Deus, no templo do Senhor, o Espírito Santo começa a escrever uma nova página, ou melhor, uma nova história da nossa vida. Eu gostaria de saber, pastora Auricélia, como foi a sua chegada na casa de Deus? Olha, pastor George, como muitas pessoas, chegam à casa de Deus, não pelo amor, mas pela dor, eu também estava passando um momento, digamos assim, de dor, pela minha mãe, que estava desenganada, os médicos, a medicina havia desenganado. Ela estava doente e para ela, para os olhos humanos, não havia cura. E com certeza, apesar da minha pouca idade, eu tinha apenas 13 anos, mas eu sentia aquele problema, aquela situação que a minha mãe estava vivendo. E com certeza, nós fomos até a presença do Senhor, fomos até aquela igreja que na época nós não sabíamos, nós não conhecíamos por Igreja do Evangelho Quadrangular, mas era chamada Capela da Bênção. E lá, na Capela da Bênção, Deus operou o milagre na vida da minha mãe. A senhora se lembra do nome, do servo de Deus, do ungido de Deus, que estava pastoreando o rebanho do Senhor naquela época? A senhora tem lembrança do nome do ungido que Deus estava usando naquela época, pastora Auricélia? Olha, pastor George, naquela época não se costumava chamar os servos de Deus de pastor, e ele era chamado missionário Venceslau. E esse homem, ele foi grandemente usado aqui no estado de Alagoas, Nós vimos
muitas vidas sendo abençoadas, sendo curadas, muitos milagres acontecendo. E a igreja começou num salão ali na Rua Formosa, né, ali. E esse homem de Deus, ele foi usado pelo Senhor para vir até aqui a esse estado. E naquele momento, eu tenho certeza que muitas vidas desenganadas, assim como estava a minha mãe, que muitas vidas necessitadas de Deus tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e de transformar as suas vidas. O tempo foi passando e o Espírito de Deus foi trabalhando no seu coração. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certamente, Deus, através da sua palavra, pastora Auricélia, foi moldando a sua vida. Eu gostaria que a senhora narrasse, contasse para a gente um pouco, né, dessa coisa boa que vai fluindo, que vai brotando dentro da alma daquele que começa a caminhar na direção de Deus. Pastor, apesar de ser uma pessoa muito religiosa, né? Eu, a minha mãe, a minha família, mas na verdade eu não conhecia o verdadeiro Deus e muito menos a sua palavra. Mas à medida que o pastor ou o missionário, né, como nós chamávamos na época, Venceslau pregava, eu sempre tive o cuidado de anotar todos aqueles versículos, de ir lá em casa, na minha Bíblia, porque eu tinha uma Bíblia, mas eu nunca tinha pego naquela Bíblia para ler. E aí eu comecei a me interessar em ler, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer esse Deus tão maravilhoso, né, que tinha curado a minha mãe, que tinha transformado a vida dela, de uma pessoa triste, de uma pessoa ali desesperada, né, porque ela só tinha 6 meses, segundo os médicos, mas o Senhor verdadeiramente operou esse milagre que ela viveu ainda 22 anos para a glória do Senhor. E eu fui me interessando, fui estudando, fui me firmando na presença desse Deus maravilhoso e hoje eu louvo a Deus por tudo, por aquele momento, por aquele dia, por haver conhecido a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós sabemos que a vontade de Deus é ver o crescimento do seu povo, é ver o cristão progredindo em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Pastora Auricélia, como foi essa fase, essa etapa na sua vida? Sabe, à medida que a senhora foi se aproximando de Deus, chegando mais perto do trono de Deus, do altar de Deus, tocando nas vestes de Jesus pela fé, foi aparecendo também no seu coração a vontade de cumprir o mandamento do batismo nas águas. A senhora também vai contar um pouquinho dessa sua experiência, o desejo de cumprir o mandamento do batismo nas águas, porque o próprio Jesus também foi batizado para dar um exemplo aos seus seguidores. É verdade, pastor George. Eu fui conhecendo a palavra, fui buscando a conhecer mais e mais a cada dia e nasceu verdadeiramente esse desejo no meu coração, no coração da minha mãe, em nos batizarmos, né? Em sermos batizadas nas águas. E nós fomos privilegiadas, fizemos parte do primeiro batismo que foi realizado aqui no estado de Alagoas, lá em Japaratinga. Ali foram reunidas várias pessoas, muitas pessoas mesmo. Pessoas que foram curadas, né, que foram libertas, abençoadas e que com certeza o seu coração estava ali aguardando aquele momento de encontro verdadeiro com o Senhor. É um momento onde nós deixamos para trás a nossa vida velha e passamos a ter uma vida nova na presença de Deus.
Então, aquele dia, aquele momento, foi um dia maravilhoso, foi um momento marcante na minha vida, na vida da minha mãe e de todas aquelas pessoas. Eu louvo a Deus por isso e eu creio que, assim como eu, ainda, daquela época, ainda tem muitas pessoas que estão firmes na presença do Senhor, que louvam, que servem a Deus com amor e com alegria no seu coração. Como o nosso presente, o nosso futuro, tudo na nossa vida está nas mãos do Senhor, Deus, Ele reserva para nós algumas coisas que só Ele mesmo pode abrir a nossa mente e nos fazer entender como Ele coloca diante de nós algumas situações que são verdadeiros desafios. A senhora, a pastora Auricélia, agora neste momento vai começar a contar um pouco de um momento dramático, um momento também muito bom, porque Deus, Ele tem poder para transformar uma aparente derrota em uma grande vitória. A senhora neste momento vai falar um pouco sobre a vida de um homem que a senhora teve a oportunidade de conhecer na sarjeta. A senhora teve a oportunidade de ser usada por Deus para poder resgatar a vida deste homem que hoje é o seu esposo, pai dos seus filhos. Eu gostaria que a senhora, a partir deste momento, eu sei que é um momento de muita emoção, um momento de muita alegria também, falar sobre uma história de sofrimento, mas ao mesmo tempo uma história de bênção na sua vida e em toda a sua família. Olha, pastor George, quando eu conheci esse homem, eu o conheci no dia do casamento da minha irmã e jamais havia passado pela minha mente, pela minha cabeça. Mesmo naquele momento em que eu conheci ele ali, eu não imaginava que um dia ele viria a ser o meu esposo. Mas aí foi o momento em que eu o conheci. Foi no casamento da minha irmã, né? O irmão dele casou com a minha irmã e ali nós nos conhecemos e ele passou a frequentar lá a casa da minha irmã, sempre eu estava lá também. E nos conhecemos, começamos a namorar e daí eu não sabia ainda o problema, né? Eu não sabia que ele tinha uma tuberculose e que havia sido desenganado, porque naquela época não havia muitos meios, muitas condições, né? A medicina ainda não estava tão avançada quanto agora e era difícil. Um problema como esse também era um problema que para os médicos não tinha cura. E aí eu conheci, e quando eu comecei a namorar com ele, uma tia dele me procurou e falou assim para mim: minha filha, não namore com ele, porque ele está tuberculoso e você vai pegar, você vai ficar doente também, não namore não. Mas Deus havia trabalhado no meu coração e eu não, de maneira nenhuma, naquele momento, eu não tive a intenção de terminar aquele namoro, eu não tive nenhuma intenção de ficar longe dele, ao contrário. Eu senti no meu coração de levar ele à igreja, né, porque ele sabia que eu era evangélica, ele sabia que eu frequentava a igreja, mas ele ainda não tinha ido à igreja. Ele estudava durante a noite, trabalhava durante o dia e ainda não tinha, né, dado esse passo. Mas aí eu louvo a Deus, né, porque os próprios colegas, amigos, algumas pessoas, né, amigos não, porque o amigo mesmo verdadeiro jamais vai chegar para o outro e dizer: olha, vai lá no edifício Breda e pula, porque não tem mais jeito para você. Então, essas pessoas que se diziam amigos, né, disseram isso para ele: vai lá, pula do edifício Breda. Mas não era a solução. E eu o levei até a igreja,
do Evangelho Quadrangular, e ali Deus operou um milagre na vida dele. Ali ele foi completamente curado, né? Deus fez esse milagre e hoje ele grita até demais, né? Pastor, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Que tem uma voz maravilhosa. Então, Deus, aquilo que Deus faz, Ele não faz para depois desfazer, Ele não faz por um tempo, mas Ele faz para todo sempre. Quando Ele cura verdadeiramente. Quando Ele liberta. Mas existe a necessidade de nós estarmos na presença do Senhor, de nós nos firmarmos diante dEle, para que aquilo que Ele realizou na nossa vida, para aquilo que Ele operou na nossa vida, se prolongue até que Ele volte ou até que Ele nos leve para estar junto dEle. E eu louvo a Deus por esse momento, por ter conhecido Ele e por ter sido usada por Deus. Eu era muito jovem ainda quando comecei a namorar com Ele, tinha apenas 14 anos. A estada do missionário Venceslau foi assim, pouca, não foi por muito tempo, e quando ele foi à igreja comigo, já não era mais o missionário Venceslau, era o missionário Estevão Jabu, e a sua esposa, a missionária Odete, e eles foram os missionários, usados por Deus para que o milagre, para que essa cura acontecesse na sua vida. Uma das coisas, pastora Auricélia, que Deus vai colocando pouco a pouco dentro de nós, é a vontade de nós sermos úteis na obra dele, de nós colocarmos as nossas vidas à disposição do seu reino. Eu gostaria que a senhora também contasse como foi que a vocação sacerdotal, como surgiu esse desejo nos corações de vocês de irem se dedicando à obra de Deus. A senhora vai contar um pouquinho agora desta parte que é muito importante, como o Espírito Santo foi desenvolvendo, trabalhando isso dentro de vocês. Olha, pastor, nós sempre fomos assim, muito tímidos, Tanto eu quanto o pastor, na época, ele não era pastor, ele trabalhava em banco, e ele sempre assim, conseguiu muitas promoções, e essas coisas, e a vida que cada dia Deus abençoava, e nós prosperávamos, Nós conseguimos muitas coisas, digamos assim, materiais na nossa vida. Até aí, nós ainda não tínhamos aquele interesse, aquele despertamento pela obra de Deus, em servir ao Senhor. Mas com certeza, como diz a palavra de Deus, que o Senhor, Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. E eu creio que Ele nos escolheu, que fomos escolhidos pelo Senhor para servir a Ele, para trabalhar na sua obra. E finalmente chegou o momento em que nós tivemos esse despertamento em servir a Deus, em trabalhar para Deus. Haviam se passado muitos anos em que nós ficávamos na igreja apenas aguardando, esperando pela bênção, sempre só ali pedindo, mas Deus queria algo de nós. E eu tenho certeza que tudo aquilo que nós passamos foi para que nós pudéssemos crescer na presença do Senhor. Foi para que a gente pudesse se fortalecer mais e mais. E só na chegada do reverendo João Luiz aqui a Alagoas, que foi um momento assim também de grande despertamento para a igreja. Nessa época a igreja estava um pouco fria, mas a chegada desse homem despertou muitas pessoas para trabalhar, para servir a Deus, e ele nos incentivou muito para isso. Às vezes nós necessitamos de um incentivo da parte de alguém,
para que a gente venha fazer a obra de Deus. Às vezes a gente não tem ainda assim aquele despertamento, aquele desejo. Às vezes a gente tem um desejo, mas ele está tão lá escondido, e é preciso que alguém chegue, que alguém incentive, que alguém chame, né? E assim, esse homem de Deus, o reverendo João Luiz, ele fez assim conosco. Nos incentivou bastante, né? Nos convidou a trabalhar nos grupos missionários na igreja, nos deu oportunidade, nos incentivou a fazer o ITQ, e nós fizemos, e ali trabalhando, e ali servindo ao Senhor. Cada dia Deus despertava mais e mais em nosso coração o desejo de fazer o melhor e de fazer mais para Ele, para o seu reino, de pregar a sua palavra. E foi dessa forma que nós iniciamos, né, o nosso ministério. Como está escrito no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Isso foi se tornando uma realidade na igreja do Evangelho Quadrangular, no ministério desta denominação tão abençoada. Pastora Auricélia, Deus foi dando um crescimento, a igreja foi avançando, igrejas foram abertas, novas obras foram sendo inauguradas, novos pastores foram se formando, o ministério da igreja começou a ganhar uma nova vida, uma nova cara, vamos assim dizer, com a chegada do reverendo João Luiz aqui em Maceió e em todo o estado de Alagoas. Houve um dinamismo muito grande, uma aceleração de progresso, de crescimento no ministério da igreja do Evangelho Quadrangular. A senhora que já estava ali frequentando a igreja sede, a senhora começou a sentir bem de perto este mover do Espírito Santo que começou a acontecer aqui no estado de Alagoas com a chegada do reverendo João Luiz, e que a igreja começou a passar por uma fase de transformação maravilhosa. A senhora também vai contar um pouquinho para a gente a respeito desta nova fase da igreja do Evangelho Quadrangular. Pois é, pastor, como eu já havia falado, né, sobre o reverendo João Luiz, assim como ele nos incentivou muito a trabalhar na igreja, a trabalhar nos grupos missionários e também a fazer o Instituto Teológico Quadrangular, ele também incentivou a vários outros. E daí nós fomos, com certeza, crescendo cada dia na presença de Deus. Aquelas pessoas iam tendo também oportunidades, iam também se aprofundando, né? Na época nós não tínhamos um Instituto Quadrangular aqui em Alagoas, mas com a supervisão do reverendo João Luiz, com o seu apoio, nós conseguimos, né, que aquelas pessoas que queriam, que desejavam, que ansiavam por pregar a palavra, fossem levadas a fazer, por correspondência, o Instituto Teológico Quadrangular. O reverendo sempre estava ali, juntinho conosco, sempre nos dando uma força, nos orientando, e daí o crescimento da igreja foi maravilhoso, porque muitos obreiros, muitos pastores, né, foram se formando, e até hoje nós temos visto, né, como tem crescido esse ministério aqui no estado de Alagoas. Pessoas têm sido despertadas para servir a Deus, para pregar a palavra de Deus. E nós sabemos que existe uma grande necessidade de pregar, de falar do Senhor. E eu creio que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem dado essa oportunidade, através do reverendo João Luiz. Ele tem se prontificado, ele sempre está ali ajudando, ele sempre está ali dando aquela força para que muitos outros venham estar pregando a palavra, venham estar servindo a Deus, venham estar abençoando aquele que precisa da bênção. A obra de Deus, ela
é feita por pessoas de boa vontade. Não é à toa que os anjos cantaram na noite do nascimento de Jesus: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esta boa vontade, ela é muito importante para que Deus venha nos usar e também nos ungir e, acima de tudo, nos dar a sua presença e fazer de nós templo ou templos do seu Espírito. Vocês assumiram um desafio da parte de Deus de assumirem a princípio a região norte. Depois, um bom tempo depois, a região foi dividida e hoje vocês estão aqui com a responsabilidade da superintendência da igreja de Pajuçara, Jatiuca, Ponta da Terra, Mangabeiras, Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Riacho Doce, Pescaria, Ipioca. Enfim, todas essas igrejas recebem a orientação e o direcionamento da parte de vocês como líderes de toda essa região. Pastora Auricélia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque eu creio que nós, como ungidos de Deus, como obreiros, como aqueles que são os vasos que Deus tem usado, Ele vai continuar usando. Eu gostaria de ouvir da senhora, até mesmo porque a senhora neste momento representa o reverendo Cícero Menezes, que é o nosso superintendente regional. O que nós podemos realizar para Deus daqui para frente, em matéria de projeto, de trabalho, para que a nossa igreja continue neste pique, continue nesta visão de crescimento? Pastor, o que eu creio ser o mais importante para que a obra de Deus continue crescendo, na minha opinião, é a união. Nós precisamos estar sempre unidos, nós necessitamos ter sempre a mesma visão para que a cada dia a igreja do Evangelho Quadrangular continue crescendo, continue se multiplicando. Porque nós sabemos, nós servos de Deus, sabemos que onde há divisão, não há bênção, né? Então nós precisamos verdadeiramente nos unir mais e mais a cada dia e estarmos focados no Senhor, na palavra de Deus, naquilo que é a verdade, naquilo que liberta, naquilo que cura, naquilo que salva, porque é o que ainda muitas pessoas estão necessitadas. Nós precisamos continuar unidos, né, de mãos dadas verdadeiramente nessa visão. Continuar a pregar, continuar a anunciar esse Deus de maravilhas, que tem operado grandes maravilhas aqui no estado de Alagoas durante todos esses anos e que, como está na sua palavra, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será para todo sempre. Então, os milagres de Deus, as coisas que Deus operou no passado não vão parar por aí, não vão parar agora, não vão cessar, mas vão continuar a acontecer dia após dia. E eu creio que se nós tivermos, né, essa visão, se nós estivermos unidos sempre, em todos os eventos, em todos os momentos da nossa igreja, daquilo que nós aprendemos na igreja, né? Porque a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem esse lema, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele será para todos sempre. Devemos passar isso a todos aqueles que precisam, que necessitam. E eu creio que a igreja vai continuar crescendo, vai continuar sendo a bênção que tem sido para muitas vidas aqui em Alagoas. Pastora Auricélia, o seu ministério, juntamente com o ministério do seu esposo, o reverendo Cícero Menezes, já está completando 12 anos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular em Pajuçara.
eu gostaria que a senhora também fizesse uma exposição de como tem sido essa experiência maravilhosa de pastorear esta igreja tão amada. Esta igreja que tem uma história muito bonita, tem uma história linda. A senhora vai contar um pouquinho para a gente a respeito desta fase tão importante na vida da igreja e também nas vidas de vocês. Olha, pastor George, eu posso dizer para o pastor que no início, né, quando nós assumimos a igreja de Pajuçara, para mim, né, particularmente, era como se fosse assim um sonho, né? Porque a igreja da Pajuçara, na época que nós assumimos, ela era a segunda igreja no estado de Alagoas. E nós tínhamos iniciado nosso ministério lá em Salvador Lira, né? Nós abrimos uma obra ali, nós compramos um terreno, nós construímos e não chegamos a terminar, mas ficou lá tudo construído só para terminar. E existe uma diferença entre você abrir uma obra, você estar ali com aquele povo acostumado a você, né? Existe uma grande diferença entre você que abriu a obra e você que vai assumir uma igreja onde outros pastores já passaram por lá. Então, ao chegar na Pajuçara, eu senti essa diferença, né? Porque algumas pessoas nos aceitaram bem, nos acolheram bem, outras não. Outras ficaram ali meio desconfiadas, meio cabreiras, né? E a gente, com certeza, teve que fazer um trabalho, talvez até mais intensivo do que o que nós havíamos feito lá no Salvador Lira, né? Porque lá nós conquistamos o povo, nós ali éramos os primeiros que eles haviam conhecido e que através de nós eles se chegaram até o Senhor, se chegaram a Deus. E na Pajuçara foi diferente, né? Nós enfrentamos algumas lutas, com certeza, mas na continuidade, né, aquele povo, eles foram também adquirindo confiança, eles foram vendo que nós tínhamos amor pela obra, nós tínhamos amor por eles, que nós estávamos ali dispostos a verdadeiramente fazer a obra de Deus, né? A trabalhar, a nos esforçar, o que fosse preciso para que eles fossem abençoados, para que aquela obra continuasse crescendo. E eu creio, pastor, que tudo isso levou a que um dia chegasse essa superintendência, né? Uma coordenadoria de mulheres, as minhas mãos, a superintendência, as mãos do pastor, para que viéssemos não cuidar só ali da Pajuçara, mas também de todas essas igrejas que já foram citadas, né? Eu creio que tudo isso, até hoje, eu tenho certeza que tudo foi bênção de Deus na minha vida. Eu sempre digo isso, até mesmo na igreja, quando eu prego. Várias vezes eu já falei que, para mim, a igreja da Pajuçara foi uma bênção. E é uma bênção, está sendo bênção até hoje, né? Que Deus, ele assim, de repente, ele mudou tudo. Na verdade, nós não iríamos ser transferidos para a Pajuçara, mas de repente nós fomos para a Pajuçara, né? Isso gerou assim certos comentários, mas tudo isso nós deixamos nas mãos do Senhor, né? Na mão de Deus, e eu creio que a nossa ida até a igreja da Pajuçara, estar na igreja da Pajuçara, estar à frente dessa região, é a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Sempre eu oro, sempre o pastor ora, nós sempre estamos orando para que tudo na nossa vida seja a vontade do Senhor. E eu creio que tudo tem sido a vontade de Deus em nossas vidas. Pastora Auricélia, nós vamos concluir esse depoimento com chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro essa história linda que nós estamos ouvindo, toda essa trajetória de vida
de ministério do reverendo Cícero Menezes, também do seu ministério. Eu creio que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir esse testemunho, com certeza irão se inspirar, irão tomar isso como exemplo. Eu mesmo sou grato a Deus por essa oportunidade de estar lhe entrevistando, e creio que tudo isso vai servir, já está servindo para mim de inspiração para que eu continue fazendo a obra de Deus. A senhora vai falar um pouco sobre esta família maravilhosa que vocês estão construindo no decorrer de todos esses anos. Olha, pastor, eu louvo a Deus todos os dias, pela família que o Senhor me deu, pelo esposo que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me concedeu, Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias. E eu sempre digo que melhor é impossível, Porque verdadeiramente Deus, Ele me deu filhos maravilhosos, filhos abençoados, Louvo a Deus pela vida de cada um deles. E louvo a Deus porque eles têm estado na presença do Senhor. Eles têm verdadeiramente sido fiéis a Deus. Eles aprenderam desde pequenininhos a obedecer, a estar ali verdadeiramente em temor a Deus, e eles assim têm agido até hoje. Louvo a Deus também pela vida do meu genro, que chegou na igreja perdido, perdido para o mundo. Muitas pessoas olhavam e achavam que talvez não tivesse jeito, ele estava envolvido nas drogas. E muitas pessoas achavam que nós, como pastores, não iríamos permitir que a Camila, que é a minha filha, namorasse com ele. Mas ele, ali, diante de Deus, ele foi transformado. Deus restaurou aquela vida, Deus libertou verdadeiramente, E nós temos que acreditar no poder de Deus, na transformação que Deus realiza nas vidas das pessoas. E assim ele começou a namorar, depois veio o noivado, o casamento, Hoje eu já tenho um netinho que é uma bênção também. E em tudo, pastor George, eu só tenho que louvar a Deus, Em tudo eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque verdadeiramente no decorrer de todos esses anos Deus tinha operado milagres e maravilhas na minha vida, na vida da minha família. O meu segundo filho também já está casado e casou também com uma jovem da igreja, uma jovem abençoada, uma jovem que ainda criança, tem um grande testemunho também, que ainda criança, ela ia à igreja sozinha e ela conseguiu levar os pais até a igreja, os pais se converteram, E eu louvo a Deus porque temos uma família abençoada, uma família que está na presença de Deus, servindo a Deus, Assim como também os pais do meu genro, que também não conheciam Jesus, que também viviam perdidos, no mundo, mas com certeza hoje eles estão na presença do Senhor e todos têm sido bênção, Para mim, todos são bênção e eu louvo a Deus pelo meu filho Álvaro, que ainda está iniciando a sua vida, ainda é um adolescente, mas louvo a Deus, gosta de tocar instrumentos, sempre está aí ouvindo louvores para o Senhor, e eu tenho certeza que Deus também vai trabalhar ainda muito na vida de cada um deles, na vida do Álvaro. Eu louvo a Deus, pastor, porque Deus me concedeu uma família grandemente abençoada, filhos abençoados, Um neto abençoado, um neto que é fora de série, A gente olha assim, às vezes, as coisas que ele diz, e eu costumo dizer assim, que tudo isso, eu creio que é o estar na presença de Deus, Ele é uma bênção, inteligente,
faz coisas que às vezes a gente pensa, né? O pastor às vezes diz assim, mas quem ensinou isso a ele? Mas não é ensinar, é que ele é inteligente, ele capta as coisas. E para mim também esse neto foi assim, uma bênção muito grande na minha vida. E eu louvo a Deus por tudo isso, agradeço a Deus todos os dias. Eu sempre digo obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me abençoado. Desde o momento que eu conheci o Senhor até hoje, eu tenho sido grandemente abençoada, a minha família, meus filhos, e eu creio que muito mais ainda o Senhor tem a fazer na minha vida. Neste momento, nós agradecemos a Deus, pastora Auricélia, pelo seu testemunho de vida, pela sua bonita história de vida com o Senhor nosso Deus. A senhora vai orar a Deus, uma oração de ações de graças, por tanta coisa bela que Deus já realizou na sua vida, a vida do reverendo Cícero Menezes, em toda a sua família e principalmente na igreja aonde vocês pastoreiam. Senhor Deus e Pai que está no céu, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor me concedeu em poder falar um pouco sobre a minha vida, sobre o ministério que o Senhor me concedeu, sobre a igreja que o Senhor colocou, né, para que eu viesse pastorear. Eu te agradeço, Pai, pela minha família, pelos meus filhos. Senhor, eu te agradeço também por todos os momentos difíceis, pelas lutas, porque todos esses momentos foram para que eu pudesse crescer e me firmar cada vez mais diante de Ti. Eu te agradeço por tudo, Pai, e eu quero te pedir, Senhor, que cada dia, em cada momento, o Senhor venha continuar a derramar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre mim. Que o Senhor, Pai, continue fazendo tudo quanto o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão ouvindo, de todos que estão, Senhor, neste momento, recebendo essa mensagem, recebendo, ouvindo este testemunho. Que o Senhor abençoe. Pai, obrigado, Pai. Eu sei, Senhor, que nada teria sido como foi sem a Tua presença, sem o Teu poder, sem o Teu mover. Eu tenho certeza que nada teria se realizado se não fosse o Senhor na minha vida. Eu tenho certeza, Pai, que eu não teria sido tão abençoada se eu não estivesse contigo e o Senhor comigo. Obrigado pela Tua presença constante. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, sempre presente na minha vida e na vida da minha família. Obrigado pelos milagres. Obrigado pelas maravilhas. Obrigado, Pai, pela Igreja da Pajuçara. Obrigado, Pai, pelo ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor operou e tem operado na minha vida. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração. E eu quero agradecer também ao pastor George, né, por esta oportunidade, por este momento, em estar aqui me entrevistando, em eu poder falar um pouco, né, daquilo que eu vivi, daquilo que nós vivemos ao longo dessa vida, ao longo desses momentos, né, a partir do momento em que a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou ao estado de Alagoas, né? Eu agradeço, que Deus abençoe, pastor George, a sua vida e o seu ministério mais e mais a cada dia. E tudo o que eu tenho é louvor, é agradecimento a Deus. Eu sei que se não fosse, né, essa igreja ter chegado aqui até o estado de Alagoas, eu creio que muitas coisas não teriam se realizado, que as coisas não teriam sido as mesmas, né? E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele concedeu esta bênção, essa graça. As pessoas, às vezes, elas são ingratas.
e elas acham que não, mas elas são ingratas, não só com Deus, mas com a sua igreja, com a sua denominação, né? Com o lugar onde ela foi abençoada, onde ela encontrou o milagre, a bênção. Mas eu não, pastor, eu louvo a Deus e agradeço não só pelo servo de Deus que foi usado, não só por Deus que foi verdadeiramente aquele que operou na minha vida, mas eu também louvo a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi o canal, né, que foi ali quem verdadeiramente levou a mim e a minha família a palavra, o conhecimento e o milagre de Deus. Por isso eu agradeço, Senhor, pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. A partir deste momento, nós começamos a narrar para você